Nesse vídeo eu vou falar sobre a minha opinião sobre Crimson Desert, o que eu achei do jogo e coisas do tipo. Bom, esses dias eu tava vendo alguns vídeos relacionados ao game e, bom, eu fiquei bastante decepcionado ao descobrir que o jogo, ele está com uma nota de 78 no Metacritic. Cara, como assim? Esse jogo, ele é muito bom, na minha opinião, porque o que que acontece? Ele Ele é um jogo que ele foi anunciado em 2019, ou seja, mais ou menos uns 7 anos, vai. E, cara, as pessoas, elas estão reclamando muito sobre o fato de, tipo, mecânicas do game com relação a combate e essas coisas do tipo. Bom, eu tô aqui pra expressar minha opinião sobre isso. Para mim, Crimson Desert, ele é um jogo muito bom, gráficos absurdos, mecânicas de combate boa. E eu vou abordar alguns dos pontos que fizeram algumas pessoas reclamarem do game, né? Não vou afirmar todos, porque todas é muita coisa e o game, para a maioria das pessoas, está muito bom. Mas eu vou vir aqui, da minha opinião, falar sobre o que as pessoas estão falando, por que eu discordo e coisas do tipo. Bom, primeiramente, com relação às mecânicas do game, muitas pessoas estão reclamando sobre a jogabilidade do game, né, com relação a ela ser muito difícil, né, devido ao game possuir muitas mecânicas de combate, né. E eu discordo, porque isso é uma das coisas que torna Crimson Desert o jogo que ele é. Crimson Desert, ele é um jogo que ele possui uma mecânica própria, né, a gente não pode negar. Ele é um jogo que, para você poder, por exemplo, evoluir, você precisa chegar é, em certos pontos, realizar determinadas missões para conseguir, né, os artefatos do abismo, que é o que faz você evoluir. Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Bom, a minha opinião com relação à jogabilidade mecânica é que é um jogo muito bem trabalhado nesse quesito, né? Já que o jogo ele foi em desenvolvimento por muito tempo, então eles tiveram muitas chances de ver o que outros jogos, outras empresas estavam errando, para poder aprender e fazer diferente. E Crimson Desert, por ter muitas mecânicas, torna o jogo muito único, né? O sistema de combate dizem ser confuso devido à presença de muitos botões, muitas habilidades. Porém, para mim isso é algo bom, já que Crimson Desert é um jogo que buscou inovar, né? Diferente de muitos jogos por aí que apenas fazem mais do mesmo. E isso é bem chato. Porém, eu acho que o jogo ele tá incrível do jeito que ele é. Com suas mecânicas de combate diferentes, muitas habilidades. Como por exemplo, muitas pessoas reclamam que, ai, tem o ataque pesado, ataque leve. Aí se você apertar ataque leve, ataque pesado dá outro golpe. Se apertar ataque leve com defesa dá outro. Enfim, muitas coisas desse tipo as pessoas estão reclamando. Eu acho que isso é algo bom. O jogo ter muitas mecânicas, né? Muitas variedades. É, muitas, e muitas variedades, né? De combos, assim, a se fazer, né? Outra coisa que eu vejo muita gente tá reclamando, né, é com relação ao jogo em si, né, a parte de exploração e coisas do tipo. O que acontece? Crimson Desert é um jogo que ele força você a explorar. Não podemos negar que ele te força a explorar, né? Crimson Desert, para você evoluir, você tem que explorar. Você tem que ir atrás de novos NPCs, realizar missões de NPCs, né? Por exemplo, para você conseguir uma determinada arma, você tem que ir até um certo ponto do game e desbloquear essa arma. Por exemplo, você vai até uma montanha que está ali muito perto do limite do game, né? No limite do mapa. E você vai ter que localizar o esqueleto gigante e alguns corvos vão te guiar até ele. Então isso é algo que eu acho que torna o jogo muito bom, né? Muito único. Eu também acho que o sistema de puzzles do game ele é muito bem trabalhado. Por mais que muitas pessoas possam reclamar que o jogo tem puzzles em excesso, eu acredito que ele tem puzzles na medida perfeita. Uma medida condizente com o tamanho do mapa, né? Já que a gente está falando tipo, de um dos maiores mapas de mundo aberto dos games existentes. E isso é algo que me deixou bastante feliz, já que eu gosto muito de puzzles, né? Acredito que muitas pessoas também curtem esse tipo de coisa nos games, né? Muitos puzzles, muitos problemas para resolver. E eu acho isso algo muito legal no Crimson Desert. É, outra coisa que eu acho interessante abordar é com relação
algumas mecânicas, entre aspas, escondidas do game, né? Por exemplo, domesticar cachorros. É uma mecânica. Domesticar cachorros, não só cachorros, né? Animais em geral. Pra mim é uma mecânica muito bem trabalhada. Por exemplo, para você domesticar um cachorro, você teria que, por exemplo, achar um cachorro em um determinado local e aí fazer uma série de coisas para esse cachorro, né? Você vai lá, vai dar carinho, e aí vai chegar uma hora que só carinho não vai ser suficiente. Você vai ter que dar carne. Aí depois de um tempo, ele vai parar, tipo, de ganhar pontos de confiança só com a carne, e aí você vai ter que dar uma carne específica, né, uma carne grelhada. Então isso é algo que eu acho que torna o jogo bastante interessante. Outra coisa que eu acho que torna o jogo muito legal também é a mecânica de domesticação de animais raros, como por exemplo, no jogo tem muitos animais que você pode domesticar que são raros, né? Como por exemplo, algumas espécies de cavalo, né? Algumas espécies de ursos que também dá pra domesticar. E eu acho isso bastante interessante, porque você faz uma espécie de minigame para poder domesticar esse animal. Isso é algo que eu acho bastante interessante. Por exemplo, vai domesticar um cavalo lá em Pailune, né? Um cavalo raro lá de Pailune. E você tem que subir nesse cavalo, aí você tem que levar os itens de para recuperar a estamina, né, para você poder conseguir, né, terminar o minigame. Aí você tem que puxar o cavalo para direção oposta. Então isso é algo bem interessante, né? Algo que eu acho muito interessante no game. Falando sobre minigames também, né? Aproveitando que a gente já tá aqui falando sobre minigames, eu queria falar tipo, sobre a maioria dos minigames do jogo que são muito bem trabalhados. Principalmente com relação a puzzles. Muitos dos puzzles você vai ter que realizar uma espécie de minigame, né? Como por exemplo, tem um puzzle aqui pra você desbloquear um pilar, né? Porque no jogo tem várias espécies de checkpoint, né? Tem pilares, placas, né? Que você pode teleportar assim, meio que uma viagem rápida mesmo. E isso é algo que eu acho bastante interessante. Tem um pilar que você precisa atirar flechas e tipo acertar e alinhar com a figura presente, né? Então isso é algo que pra mim é muito interessante, né? Eu gosto desse tipo de coisa, essa mecânica meio secreta assim do jogo, né? Tipo, você tem que descobrir o que tem que fazer. O jogo ele não vai te pegar na mão e te mostrar, né? O próprio Crimson Desert, ele não é um jogo que vai é, pegar você na mão e falar, você tem que fazer isso, isso, isso para desbloquear isso, entendeu? Não, você tem que chegar e fazer e tipo descobrir. Ele não é um jogo que vai te pegar na mão como outros jogos. Ele vai sim na campanha principal, ele vai te mostrar, mas se você quiser realmente evoluir, aumentar seu poder, você realmente vai ter que evoluir, né? Dar o seu jeito, né? Você vai ter que explorar o mapa. Você vai ter que conversar com NPCs para poder descobrir certas coisas. Então isso é algo muito legal para mim no jogo. Outra coisa que eu acho que torna o jogo bastante interessante é o fato de na parte da evolução do game, né? Você evoluir no game. Isso é muito interessante, porque Crimson Desert é um jogo que para você evoluir, né? Você tem que desbloquear os artefatos do abismo, né? Que são como as runas do The Ring, né? Você tem que desbloquear para poder evoluir. E isso é algo que eu acho bastante interessante, né? Já que para você desbloquear esses artefatos do abismo, você vai fazer quests, você vai atrás de NPC. E essas quests não são quests muito grande, né? A maioria são missões muito genéricas de games, assim, tipo, você vai chegar em um NPC que tá na cidade inicial e você vai ter que libertar um outro NPC que tá preso em uma cidade na outra ponta do mapa. Isso pra mim é bastante interessante, né? Eu acho muito legal isso, porém acaba sendo meio enjoativo, querendo ou não, já que pra você poder evoluir, né, você no caso teria que fazer missões muito repetitivas. Mas é o jogo, né? Um jogo muito grande. A gente pode até usar como, por exemplo, o próprio Elden Ring, né? Elden Ring é um jogo muito grande, então muitas pessoas acabaram reclamando de que repetição de bosses. E Crimson Desert é um jogo que até o momento não encontrei nenhum boss repetido. Eu já explorei bastante, né? Pyrewell, que no caso é a região do jogo, né? E eu não achei nenhum boss repetido assim, entendeu? Eu não achei nada que fosse repetido. O jogo ele é bem único, por assim dizer, né? Ele tem suas características próprias, ele não repete muito. Algo que pra mim se repete muito são meio que as zonas, tipo, dos inimigos do jogo, né? O que seriam acampamentos. Eu acho que isso repete bastante, mas não é algo que chega a atrapalhar.
e sim algo a ser bom, porque a maioria, quanto mais você avança no game, mais difícil vai ficando esses acampamentos. E você vai desbloqueando mais itens e você sente em Crimson Desert é um jogo que você explora e você sente que tá evoluindo, entendeu? E isso é algo que eu acho muito, muito legal no jogo. Esse sentimento de você fazer algo e sentir que tá evoluindo no game, né? Porque muitos jogos não proporcionam esse sentimento de você sentir que tá realmente evoluindo, sabe? Então, isso eu acho muito legal. E, cara, é isso. Em geral, a minha opinião é que, cara, Crimson Desert é um jogo que tinha que estar com a sua nota no Metacritic maior, entendeu? E assim, eu acho que essas pessoas que avaliaram o jogo, né, são críticos muito, por assim dizer, imediatistas, né? Eles veem que o jogo não tá se encaixando no padrão atual dos games, né? Que seria tipo, ah, você tem que fazer isso aqui e o game vai ser, tipo, muito recompensador a curto prazo. Não, Crimson Desert é um jogo que ele te recompensa a longo prazo. Isso é algo que eu acho bem legal, né? Tipo, um jogo que você não vai fazer tudo e evoluir muito rápido, não, você vai evoluindo de forma gradual. Por isso que Crimson Desert é um jogo que você sente que tá evoluindo, entendeu? Não é um jogo que você vai, por exemplo, é, matar um boss e esse boss vai te dropar o set tudo nele. Não, você vai matar o boss e aí o que, que vai acontecer? O boss não vai te dropar o set dele, você vai ter que ir na região ali onde está o boss, né? Onde o boss fica e procurar pelo set dele. Isso é muito legal. Então, no geral é isso, né? Pra mim, eles têm que aumentar a nota do Crimson Desert, melhorar, né? A nota em geral, porque o jogo ele realmente merece, né? Não que eu fale que, Crimson Desert é o jogo perfeito. Não, perfeição é algo quase que impossível dentro do mundo dos games. Tudo bem que God of War, Red Dead Redemption são jogos muito bons. E Crimson Desert eu acho que se equipara a eles, mas não é algo que a gente possa pensar, o jogo é perfeito. Mas o jogo ele é bom, ele tem que ser reconhecido por isso, entendeu? Só pra finalizar, uma coisa que eu notei as pessoas falando. Ah, os desenvolvedores usaram IA na criação de quadros, né? Mas hoje em dia as pessoas usam muito a IA, né? Você vai fazer, por exemplo, um trabalho da escola, um trabalho da faculdade, você utiliza a IA para fazer, por exemplo, um texto, uma redação, corrigir coisas. O jogo ele utilizou as IAs, né, para criar pequenos detalhes e quadros, assim, por exemplo, as pessoas estavam reclamando, a arte do jogo usa IA. Sim, cara, claro. O jogo vai perder tempo gastando dinheiro com artistas, né, desenhistas, que vão fazer uma pintura para uma casa aleatória que 80% dos jogadores, tipo, não vai visitar. Isso é algo que pra mim é meio pá, e que eu acho que as pessoas deveriam parar de reclamar, até porque Crimson Desert é um jogo que entregou o que prometeu, e ainda tá entregando mais do que ele realmente prometeu. Então, cara, pra mim é isso. Essa é a minha opinião com relação a Crimson Desert. Eu achei que é um jogo muito bom. É um jogo que ele realmente, pra mim, merece estar no GOTY de 2026. E vamos torcer pro Game Awards esse ano, né? Não ser igual o de 2024, né? Que roubaram, né, pra Astrobot, sendo que a gente sabe que Black Myth Wukong merecia. No mais, guys, é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu fico por aqui. Muito obrigado, valeu e até a próxima. Tchau!